40. Uma noite no lago. Sentado na relva da planície, ao crepúsculo de uma tarde de primavera, o povo comeu o alimento providenciado por Cristo. As palavras ouvidas naquele dia soaram-lhes aos ouvidos como a voz de Deus. As obras de cura que presenciaram eram tais que só o poder divino poderia realizá-las. Mas o milagre dos pães tocou a todos naquela vasta multidão. Todos participaram de seus benefícios. Nos dias de Moisés, Deus tinha alimentado Israel com o maná no deserto. E quem era esse homem que os alimentara naquele dia, senão aquele de quem Moisés tinha profetizado? Nenhum poder humano poderia criar, de 5 pães de cevada e 2 peixinhos, alimento bastante para saciar milhares de criaturas famintas. E disseram uns aos outros: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Durante todo o dia, essa convicção se fortalecera. Aquele ato que tudo coroou foi a confirmação de que o tão esperado libertador estava entre eles. As esperanças do povo aumentavam cada vez mais. Esse homem seria quem tornaria a Judéia um paraíso terrestre, uma terra que emanaria leite e mel. Seria aquele que poderia satisfazer todos os desejos, que poderia destruir o poder dos odiados romanos, libertando Judá e Jerusalém. Poderia curar os soldados feridos na batalha e abastecer exércitos inteiros com alimentos. Ele conquistaria as nações e daria a Israel o domínio por tanto tempo ambicionado. Em seu entusiasmo, o povo estava disposto a coroá-lo rei imediatamente. Viam que ele não fazia esforço algum para atrair atenção ou conquistar honras para si. Jesus era completamente diferente dos sacerdotes e líderes nesse aspecto, e estes temiam que ele nunca chegasse a reclamar seus direitos ao trono de Davi. Consultando-se entre si, concordaram em pegá-lo à força e proclamá-lo rei de Israel. Os discípulos se uniram à multidão em declarar que o trono de Davi era a legítima herança de seu mestre. Afirmavam que era a modéstia de Cristo que o fazia recusar essa honra e que o povo devia exaltar seu libertador. Diziam também que os arrogantes sacerdotes e líderes deviam ser forçados a honrar aquele que vinha revestido de autoridade divina. Com determinação, decidiram tomar providências para executar seu plano. Mas Jesus viu o que estavam tramando e compreendeu, como eles não podiam compreender, qual seria o resultado desse movimento. Os sacerdotes e líderes já estavam planejando tirar sua vida. Acusavam-no de desviar deles o povo. Violência e insurreição se seguiriam a qualquer esforço para colocá-lo no trono, e a obra do reino espiritual seria prejudicada. O plano deveria ser impedido sem demora. Chamando os discípulos, Jesus lhes ordenou que tomassem o barco e voltassem imediatamente para Cafarnaum, deixando-o para despedir a multidão. Nunca antes uma ordem de Cristo parecera tão impossível de cumprir. Os discípulos haviam esperado muito tempo por um movimento popular para colocar Jesus no trono. Não suportavam a ideia de que todo esse entusiasmo viesse a dar em nada. As multidões que se reuniam para celebrar a Páscoa estavam ansiosas para ver o novo profeta. Para seus seguidores, parecia ser a oportunidade áurea de estabelecer seu amado mestre no trono de Israel. No entusiasmo dessa nova ambição, era duro se afastarem e deixarem Jesus sozinho naquela desolada praia. Protestaram contra essa medida, mas Cristo falou com uma autoridade que nunca antes assumira para com eles. Sabiam que seria inútil qualquer oposição de sua parte, e silenciosos, dirigiram-se para o mar. Então Jesus ordenou à multidão que se dispersasse, e sua atitude foi tão incisiva que ninguém se atreveu a desobedecer-lhe. As palavras de louvor e exaltação cessaram. Os passos daqueles que queriam pegá-lo à força se detiveram, e os olhares alegres e ansiosos de seus rostos se desmancharam. Naquela multidão, havia pessoas de mente vigorosa e firme determinação.
Mas o porte majestoso de Jesus e suas breves e serenas palavras de ordem aquietaram o tumulto, frustrando-lhes os planos. Nele reconheceram poder superior a toda autoridade terrestre e, sem questionar, submeteram-se. Quando ficou só, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Durante horas, continuou a suplicar perante Deus. Aquelas orações não eram por si mesmo, mas pelos seres humanos. Suplicava poder para revelar a eles o caráter divino de sua missão, para que Satanás não lhe cegasse o entendimento e corrompesse o juízo. O Salvador sabia que seus dias de ministério pessoal na terra em breve chegariam ao fim e que poucos o receberiam como Redentor. Com angústia e luta interna, orava pelos discípulos. Seriam duramente provados. Suas esperanças, por tanto tempo cultivadas, baseadas em uma ilusão popular, trariam a mais dolorosa e humilhante decepção. Em vez de sua exaltação ao trono de Davi, testemunhariam sua crucifixão. Esta deveria, na verdade, ser sua coroação. No entanto, não conseguiam perceber a realidade e, em consequência disso, sobreviriam a eles tentações tão grandes que os incapacitariam de reconhecê-las como tais. Sem o Espírito Santo para iluminar a mente e ampliar a compreensão, a fé dos discípulos definharia. Era difícil para Jesus ver que o conceito deles quanto ao seu reino se limitasse, em tão grande parte, ao engrandecimento e honra mundanos. O peso da preocupação por eles o oprimia e o levava a derramar suas súplicas com amarga angústia e lágrimas. Os discípulos não partiram imediatamente, segundo as instruções de Jesus. Esperaram algum tempo, na expectativa de que ele viesse se juntar a eles. Porém, ao verem que anoitecia rapidamente, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Com o coração insatisfeito, deixaram Jesus ali, mais impacientes com ele do que nunca, desde que o tinham reconhecido como seu Senhor. Reclamavam por não lhes ter sido permitido proclamá-lo rei. Culpavam-se por terem se submetido com tanta facilidade às suas ordens. Ficaram pensando que, se tivessem sido mais persistentes, talvez teriam conseguido alcançar seu objetivo. A incredulidade estava se apoderando da mente e do coração dos discípulos. O amor à honra os deixava cegos. Sabiam que Jesus era odiado pelos fariseus e estavam ansiosos para vê-lo exaltado como pensavam que devia ser. Estarem ligados a um mestre que podia realizar tão grandes milagres e, mesmo assim, serem acusados de enganadores era uma prova que eles mal podiam suportar. Seriam sempre considerados seguidores de um falso profeta? Cristo nunca afirmaria sua autoridade como rei? Por que Jesus, que possuía tal poder, não se revelaria em seu verdadeiro caráter e não tornaria o caminho menos difícil para eles? Por que não salvara João Batista de uma morte violenta? Assim questionavam os discípulos, até que trouxeram sobre si mesmos grandes trevas espirituais. Eles se perguntavam: será que Jesus é um impostor, como afirmam os fariseus? Naquele dia, os discípulos haviam testemunhado as maravilhosas obras de Cristo. Parecia que o céu havia descido à terra. A lembrança daquele dia precioso e glorioso deveria tê-los enchido de fé e esperança. Se tivessem conversado entre si a respeito dessas coisas, com base no que lhes enchia o coração, não teriam caído em tentação. No entanto, sua decepção havia absorvido seus pensamentos. Esqueceram-se das palavras de Cristo. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Foram horas de grandes bênçãos para os discípulos. Mas esqueceram tudo. Estavam em meio às águas agitadas. Tinham os pensamentos tempestuosos e confusos.
E o Senhor deu a eles algo mais para lhes afligir o coração e ocupar a mente. Deus faz isso muitas vezes, quando as pessoas criam preocupações e aflições para si mesmas. Os discípulos não tinham necessidade de criar perturbação. O perigo já estava surgindo. Uma violenta tempestade estava se aproximando sem que eles percebessem, e não estavam preparados para ela. Era um súbito contraste, pois o dia havia sido perfeito, e quando o vento soprou sobre eles, ficaram com medo. Esqueceram o aborrecimento, a incredulidade e a impaciência. Todos trabalharam para impedir que o barco afundasse. Era pequena a distância, por mar, de Betsaida para o lugar em que esperavam se encontrar com Jesus, e com um tempo normal, levariam apenas poucas horas. Naquele dia, porém, estavam sendo arrastados para cada vez mais longe do local aonde queriam chegar. Até a quarta vigília da noite, entre as 13 e as 6 horas da manhã, lutaram com os remos. Então aqueles homens cansados se consideraram perdidos. O mar, tempestuoso e imerso em trevas, os havia feito sentir seu desamparo e desejaram a presença de seu mestre. Jesus não os esquecera. Da praia, o vigia observara aqueles homens cheios de temor, em luta com a tempestade. Nem por um momento perdeu de vista os discípulos. Com a mais profunda atenção, seus olhos acompanhavam o barco, sacudido pela tempestade, com sua preciosa carga, pois esses homens deviam ser a luz do mundo. Como mãe amorosa protegendo o filho, assim o compassivo mestre cuidava dos discípulos. Quando o coração deles foi subjugado, suas ambições profanas, apagadas, em humildade oraram pedindo auxílio, receberam ajuda. No momento em que achavam que estavam perdidos, o clarão de um relâmpago lhes revelou um misterioso vulto que se aproximava deles, vindo sobre as águas. Não sabiam, porém, que era Jesus. Aquele que vinha ajudá-los foi considerado um inimigo. Eles ficaram tomados de pavor, afrouxaram-se as mãos que haviam empunhado o remo com pulso de ferro. O barco balançou conforme as ondas. Os olhares estavam voltados para essa visão de um homem caminhando sobre as claras vagas do mar espumejante. Acharam que fosse um fantasma anunciando a destruição deles e gritaram atemorizados. Jesus avançou como se quisesse passar adiante deles, mas o reconheceram e clamaram por socorro. Seu querido mestre se voltou para eles, e sua voz acalmou seus temores. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Quando aceitaram o assombroso fato, Pedro ficou extasiado. Como se ainda mal pudesse crer, exclamou: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Olhando para Jesus, Pedro caminhou firmemente, mas orgulhoso de sua condição, olhou para os companheiros no barco, desviando os olhos do Salvador. O vento era impetuoso. As altas ondas se agitavam e se levantavam exatamente entre ele e o mestre. E Pedro ficou com medo. Por um momento, não conseguiu mais ver a Cristo, e sua fé desfaleceu. O apóstolo começou a afundar. Entretanto, enquanto as ondas prenunciavam sua morte, Pedro ergueu os olhos para Jesus e exclamou: Salva-me, Senhor. Cristo segurou imediatamente a estendida mão, dizendo: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Andando lado a lado enquanto o mestre segurava a mão de Pedro, entraram juntos no barco. O apóstolo ficou submisso e silencioso. Nenhuma razão tinha para se vangloriar sobre os companheiros, pois, por causa da incredulidade e exaltação, quase perdera a vida. Ao desviar de Cristo o olhar, seus pés perderam o apoio e ele quase submergiu. Quantas vezes, ao passarmos pela aflição, fazemos como Pedro? Olhamos para as ondas,
em vez de manter os olhos fixos no Salvador. Os pés vacilam e as impetuosas águas avançam sobre nós. Jesus não disse a Pedro que fosse até ele para que perecesse. Não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Não temas, ele nos diz, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Jesus lia o caráter dos discípulos. Sabia como sua fé seria dolorosamente provada. Nesse incidente no mar, desejava mostrar a Pedro sua fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Em meio às tempestades da tentação, Pedro só poderia andar em segurança quando, desconfiando inteiramente de si mesmo, descansasse no Salvador. No ponto em que imaginava ser mais forte, é que Pedro era fraco. E enquanto não percebesse sua fraqueza, não poderia compreender quanto necessitava confiar em Cristo. Se tivesse aprendido a lição que Jesus tentou lhe ensinar naquele incidente no lago, não teria fracassado quando a grande prova lhe sobreveio. Dia a dia, Deus instrui seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele cenário mais amplo, escolhido por sua providência. É o resultado de sua prova diária que determina a vitória ou a derrota deles na grande crise da vida. Aqueles que deixam de compreender sua contínua dependência de Deus serão vencidos pela tentação. Podemos supor agora que nossos pés estejam firmes e jamais seremos abalados. Podemos dizer com confiança: eu sei em quem tenho crido. Nada pode abalar minha confiança em Deus e em sua palavra. Entretanto, Satanás está planejando se aproveitar de nossos traços de caráter herdados e cultivados e nos cegar para nossos defeitos e necessidades. Somente compreendendo nossa própria fraqueza e olhando firmemente para Jesus, podemos caminhar com segurança. Logo que Cristo tomou seu lugar no barco, o vento cessou e logo o barco chegou ao seu destino. A noite de horror foi seguida pelo raiar da aurora. Os discípulos e outros que estavam no barco se prostraram aos pés de Jesus, com corações agradecidos, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.